Você sabe que o povo de Israel, na Bíblia, você pega isso, tinha muitas cerimônias. Eu falo isso com uma certa frequência, mas é sempre bom a gente pensar nisso. Pelo menos 5 vezes por ano eles deveriam estar no templo e várias outras coisas, sempre, né, as festas fixas deles. Porém, Cristo aboliu todas essas festas, cravou tudo isso na cruz. Mas no lugar dessas todas cerimônias e festas espirituais que eles tinham, Cristo instituiu 2 cerimônias. Quais são? Batismo e Santa Ceia. Interessante que o batismo marca o começo. Cristo começou seu ministério com o batismo, né? O batismo marcou o início. Para os discípulos também foram batizados, porque a Bíblia fala que os discípulos de Jesus já batizavam muito mais do que os discípulos de João, portanto eles também eram batizados. Mas quando Cristo ia encerrar o seu ministério na terra, os discípulos iam continuar. O que é que ele instituiu então? A Santa Ceia, que seria o quê? Um novo começo. Então, o batismo marca o começo e a Santa Ceia um novo começo. Como é que você e eu nos tornamos cristãos? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Capítulo 1 do Evangelho de João, versos 10, 11 e 12. E aqui nós lemos na minha tradução o seguinte: ele estava no mundo, falando de Jesus, se referindo a Cristo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O verso seguinte, o verso 11 diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E o verso 12 ele fala: como você e eu nos tornamos cristãos. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes de desenvolver o texto, eu quero só 2 curiosidades do texto. A primeira delas, no verso 11, diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A palavra usada aqui no grego é taidia, que significa íntimo. Ou seja, ele veio para aqueles que ele amava, mas aqueles que ele amava, que eram íntimos dele, não o receberam. E a segunda palavra que eu quero destacar é do verso 12, que diz assim: mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder. Eu não sei se você tem uma tradução que fala direito. Tem alguma tradução aí que fala direito? Não? A tua certa. Então, a palavra realmente exocia, significa dar o direito. Qual é o direito? Você e eu saímos da família do céu, perdemos o direito à herança. Mas Cristo, quando você e eu o aceitamos, Ele nos dá o direito de voltarmos à família de Deus. Percebe? Somos adotados na família, temos esse direito, não é o poder, é o direito de voltarmos a sermos herdeiros. Por isso você e eu precisamos do batismo para o começo e da Santa Ceia para a continuidade. Então aqui esse texto vai nos mostrar qual é a única forma de você e eu nos tornarmos cristãos. É recebendo a Jesus. Mas o que é receber a Jesus? É permitir que Ele seja o nosso Salvador, seja o nosso Senhor. Receber a Jesus significa receber o seu amor, significa receber o seu perdão, significa receber o poder que nos vai transformar. Isso é participar da família do céu, receber a permanente presença de Jesus, que traz a sua graça, a graça que nos chama e nos transforma. Agora, muitas pessoas, incluindo aqueles que se afastam de Jesus, da sua igreja, enxergam o cristianismo de uma forma muito negativa. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas para essas pessoas Jesus atrapalha, né?
Porque atrapalha o caminho da diversão, atrapalha o caminho das amizades erradas, atrapalha o caminho de tudo aquilo que eles querem fazer de errado. E Cristo fala, não é por aí, é por aqui. E a nossa sociedade pós-moderna tem muito isso, né? Todos nós queremos ter direitos e achamos que temos direitos e queremos ter os nossos direitos defendidos, mas normalmente esquecemos que para a gente ter algum direito nós temos que ter também deveres. E com Cristo também é assim. Mas o que é que realmente sabemos na tua vida e na minha? É que quando nós aceitamos o caminho de Cristo, nós nunca perdemos, só ganhamos. Porque Ele nos dá o direito de sermos herdeiros, de sermos filhos de Deus, não é? Como diz o texto. Porém, o cristão deixa muitas coisas para trás. Eu não sei quanto você já deixou na sua vida de coisas para trás, você não sabe quanto já tive que deixar. Mas uma coisa é certa: se você olhar para trás e ver tudo aquilo que por acaso você perdeu por Jesus, nada daquilo faz falta. E você tem muitas outras coisas melhores. Eu quero que você faça essa análise um pouquinho sobre isso, né? Agora, por que quando nós recebemos a Jesus, nós mudamos e nós somos transformados, deixamos as coisas para trás? Porque nós somos chamados para sermos iguais a Ele. Nós somos chamados para sermos iguais ao Senhor Jesus. Porque as nossas atitudes, desejos e motivações têm que mudar. Nós não podemos continuar como éramos ou como estávamos. Tem que mudar. Por isso, Deus nos dá o poder para sermos filhos de Deus. E os filhos de Deus são filhos do reino celeste. Mas o que é que realmente motiva um cristão? Sabe qual é? A motivação maior do cristão é querer. Querer o quê? Pensa comigo só um pouquinho. É querer ser como Jesus. É querer viver como Jesus viveu. Não é? E o apóstolo Paulo chama isso em 1 Coríntios 5,17 como uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo é novo. E se nós continuamos exatamente como éramos, alguma coisa está errada na nossa caminhada cristã. E agora nós não somos mais cidadãos do mundo, somos cidadãos do reino. Ele nos dá o poder de sermos herdeiros. Nós devemos continuar seguindo a nossa vida, é verdade. Mas só que a vida do cristão agora tem que ser vivida de uma forma diferente. Porque os hábitos, as roupas, as conversas, os lugares, os costumes têm que ser mudados, transformados, completamente alterados. Porque você e eu precisamos ficar mais tempo com Jesus. Jesus tem que ser a prioridade da nossa vida, ou nós não temos prioridade nenhuma. Eu já falei aqui uma vez, ou você tem e eu temos, como cristãos, a prioridade no céu, ou nós não temos prioridade nenhuma. Não existe isso. Não há uma possibilidade, não é? Então, uma nova prioridade tem que entrar na nossa vida. Uma pessoa transformada tem que nos fazer uma nova criatura, tem que nos dar um vislumbre do que pode ser a nossa vida e do que vai ser a nossa vida. Uma vida como melhor, mais grandiosa, uma vida com objetivos maiores, uma vida com um senso de pertencer ao Senhor Jesus. Nós não temos desespero porque estamos perdidos, nós temos alegria porque estamos salvos. Assim, o novo da nossa vida que Cristo traz expulsa aquilo que é velho. O certo vai mudar o errado, a verdade vai mudar o erro, a luz vai acabar com as trevas do teu coração e do meu, a desesperança dá lugar à esperança, e Satanás é expulso da nossa vida e Cristo ocupa o primeiro lugar. E eu trouxe aqui só algumas coisinhas aqui,
O que Cristo é? Só algumas coisas. Uns textos, se alguém depois quiser, eu posso até deixar no computador ali, pegar, não agora, próxima vez. Cristo é a ressurreição e a vida, João 11:25. Cristo é o único caminho que andamos seguros, João 14:6. Cristo é o Senhor que governa a nossa vida, João 20:28. Cristo é o mestre que instrui, Apocalipse 3:2. Cristo é a raiz onde crescemos em cima dela, Apocalipse 22:16. Cristo é o pastor que nos guia, 1 Pedro 5:4. Cristo nos cobre com seu manto da justiça, Isaías 61:10. Cristo é o alimento que nos fortalece, João 4:32. Ele é o remédio que nos cura, Jeremias 30:17. Cristo é a luz que nos guia, João 1:9. Cristo nos dá o ouro que realmente enriquece, Apocalipse 3:18. Cristo nos dá a justiça que justifica, Romanos 5:17. Cristo nos dá a misericórdia que nos salva e a graça que nos mantém, Hebreus 4:16. Cristo é a felicidade que nos traz a verdadeira felicidade, Salmo 146:5. Cristo é a canção que nos dá a verdadeira alegria, Salmo 40:3. Cristo nos conforta na aflição, Ele é o nosso conforto, Salmo 34:19. Cristo é o nosso refúgio contra o inimigo, Hebreus 6:18. Cristo é o profeta que revela o futuro, Atos 3:22. Cristo é a soma de todas as coisas, em Efésios 1:10 você acha isso? Mas Ele também é aquilo que vai entrar agora para você e para mim nessas cerimônias de hoje. Ele é a água viva que lava e que sacia a nossa sede, João 7:37. Cristo é o pão celeste que é o verdadeiro alimento para a alma, é aquele que satisfaz a alma, João 6:48. Porque Cristo é o sangue da nova aliança, Mateus 26:28. Porque Ele é o princípio e o fim, Apocalipse 17. Agora, irmãos, quando você e eu recebemos a Jesus, como diz o texto, nós temos o direito de sermos feitos filhos de Deus. O que é o batismo da Santa Ceia? Você sabe a história daquele menino que chegou no meio da prova para a professora e falou: professora, a senhora deu uma prova aqui para mim, mas eu fiz tanto rabisco, fiz tanta coisa errada nela, ela está tão feia, está tão difícil, que eu preciso de uma nova folha. A professora fala: tá bom, eu não vou nem olhar o que você fez na sua folha de errado. Eu vou pegar essa folha e vou limpar. Toma uma folha de branco, uma folha nova. Você vai escrever tudo aquilo que precisa ser escrito, melhor, mais correto.